Olá, amigas e amigos, estamos dando início a mais um podcast do programa No Mundo da Bola. Neste final de semana, lamentavelmente, tivemos novas manifestações racistas no futebol europeu que provocaram uma reação do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Para ele, em manifestações como essa, o time da torcida que se manifestar deve ser declarado perdedor do jogo de forma imediata. Esse é um dos assuntos que nós vamos comentar hoje, assim como a participação dos times do Rio de Janeiro em amistosos internacionais e no Campeonato Carioca já tivemos 2 rodadas. Participam conosco deste podcast os comentaristas aqui do Esporte da EBC, Valdir Luiz e Rodrigo Campos. Eu sou o Sérgio do Boccagi e o No Mundo da Bola está entrando no ar. Satisfação recebê-lo, Valdir, Rodrigo. A posição do Gianni Infantino, como é que vocês analisam? É justa, é correta? É possível de ser implantada? Começo por você, Valdir. Um abraço, Boccagi, Rodrigo. É sempre um prazer estar aqui no podcast No Mundo da Bola. O Boccagi, é uma situação que você tem que analisar com muita cautela. Claro que eu sou totalmente contrário a qualquer atitude racista, totalmente contrário, repudio totalmente. Mas, de repente, você vai punir o clube e não vai punir o agressor, no caso o agressor verbal. Ofensor. O ofensor, no caso, o agressor o criminoso, verbal, né? O criminoso. Então é uma situação, Boccagi, que tem que haver punição, mas punir o clube é uma coisa que, tem que ser uma coisa que você tem que estudar bastante para que não haja injustiça. Tem que sim punir o infrator. Hoje em dia, a partida é paralisada, se permite uma volta, é paralisada de novo até a interrupção total do jogo, né? São as definições, as determinações que a FIFA coloca lá no futebol europeu. Mas agora ele propõe a perda de ponto, Rodrigo. Como fica? Um abraço, Boccagi, Valdir. Olha, só o fato do presidente da FIFA sinalizar que quer que essa coisa criminosa acabe, eu já acho legal. Agora, se vai ser ou não a melhor medida, aí tem uma distância. Porque eu penso o seguinte, Boccagi, eu acho que a punição deve ser imediata e severa ao criminoso. Sim. Porque quando identificado. Quando identificado. O que acontece? Por exemplo, a maior vítima nos últimos meses, Vini Júnior, jogador do Real Madrid. Aí o torcedor lá do Atlético de Madrid bota a camisa do Real Madrid, vai lá para a torcida do Real e ofende, e faz esse ato criminoso. Ele tem que ser punido, independentemente da camisa que ele estiver usando ou do lado da arquibancada que esse crime apareceu. Eu acho que seria mais interessante. Eu acho que assim como acontece no futebol brasileiro, o estádio vai ser punido, vai ser interditado se uma lata dessa torcida mandante... Tá, mas é um cara infiltrado, vai lá e quer ver exatamente o estádio do rival interditado, joga a lata. E tem uma complexo, né? Isso aqui no Brasil, pelo menos, eles procuram sempre identificar e isso faz com que o clube não seja punido. Mas eu acho, assim, pelo que eu li, que esse tipo de manifestação implicaria na perda imediata dos pontos se houver uma manifestação grande da torcida e não de um ou outro torcedor. Porque aí fica bem esquisita, como numa situação como essa. Se for uma manifestação de uma parte coletiva, exatamente, com um aval, vamos dizer assim. Agora, uma outra situação é que aqui no Brasil, vários atos racistas são amenizados com a aplicabilidade de uma punição de injúria racial. E isso ameniza a culpa do infrator. Seria uma outra situação, mas aí é uma discussão muito mais ampla, né? Eu sou favorável à punição, evidente, mas eu acho muito arriscado que isso seja implantado, que é opinião minha, não é opinião do programa, mas é muito arriscado que haja essa punição de forma tão severa a um clube por conta disso. Mas já tivemos o Grêmio eliminado da Copa do Brasil numa agressão ao goleiro Aranha. Agora, deixa eu... Na Ponte Preta. Mas depois houve uma mudança nessa punição. O Grêmio acabou sendo eliminado de forma imediata. Foi eliminado da competição de forma imediata. Mas não foi na mesma hora do jogo. Não.
Foi depois. Foi E tem um depois. detalhe, com relação a essa situação de garrafa, de copo, que o Rodrigo citou, hoje, atualmente, as pessoas, a pessoa que está do lado daquele que tomou esse tipo de atitude, faz questão de identificar ele. Sim. Na gíria, Então é aguentar tudo uma ele. questão de costume, é isso aí. Hoje em dia acontece isso para casos de copo, de coisas arremessadas. Na hora de um xingamento, podemos ter essa prática Podemos também. ter também, né? Agora, só porque, por exemplo, a gente falou do Grêmio, o Grêmio foi punido saindo de uma competição. Foi eliminado. A ideia Porque era da- mata-mata Era mata-mata. Era mata-mata. A ideia da FIFA é perder os pontos daquele jogo. naquele jogo. E se o time estiver perdendo de 5-0? Pois é, também tem essa situação. Né? 3-0, aquele resultado É um irreversível. assunto muito discutível. Eu acho que Tem só o ser- fato de, volto a dizer, desculpa, Valdir, Não. só o fato da FIFA estar interessada em acabar com esse crime, de alguma maneira, uma hora vai acertar. Uma hora tem que ter aquela O punição certo é para que acabar com isso. a iniciativa foi tomada. Agora tem que adequar. Sugerida, por É, enquanto. Foi sugerida, tem que ser tomada, mas adequar algumas situações. Vamos ver, então, como isso vai transcorrer. A gente vai acompanhar aqui no Mundo da Bola. Vamos falar de Campeonato Carioca. Já temos 2 rodadas. O Botafogo segue o líder. Segue o líder, né? segue o líder. 2 pontos ainda, pode chegar a 13 de diferença. Só faltam Valdir? 11 pontos para chegar a 13. Não. Nenhum botafoguense que eu ouvi mais isso. Pegou trauma o dessa mais expressão. importante não é seguir o líder. O mais importante, tá falando pro Rodrigo, é ficar entre os 4. Porque não adianta ser líder nesse campeonato, porque vai chegar lá na frente é o que vai ditar se você vai brigar pelo título ou não, é ficar entre os Ficar 4. entre os 4. Afinal, o Campeonato Carioca atrai ou não atrai? Temos aí Flamengo, Vasco ainda no exterior. O Botafogo já tentando, entrando E o Fluminense de de férias. Só começa a treinar amanhã, dia 23. Eu acho que o campeonato vai ficar muito mais interessante, obviamente, quando o Flamengo estiver com o time titular, Fluminense, Vasco, isso vai motivar mais o torcedor. Mas também, por outro lado, a partir do primeiro clássico, que é dia 4, Dia 4, Vasco Vasco e e Flamengo. aí que a gente vai perceber o quanto o torcedor ainda gosta dos campeonatos regionais. Essa história, já falei isso aqui algumas vezes e repito. E isso é 6ª rodada só. É na 6ª rodada, Vasco e Flamengo, dia 4 de fevereiro. Essa coisa de o campeonato carioca é uma pré-temporada. É para quem perde. Para quem ganha, tem que valorizar e muito, porque eu acho até que o Tite exagerou, dizendo que hoje é o campeonato mais difícil dos regionais do Brasil. O mais disputado, O né? mais disputado. Eu acho que ele forçou demais aí, até porque se a gente pegar o interior paulista, a força que tem mais forte. é muito maior do que as equipes de menor investimento aqui no Rio, mas o Campeonato Carioca, até pela tradição, ele ainda é muito interessante, sim. Ô, Bocage, tem um detalhe que me chama a atenção. Muita gente, eu concordo com o Rodrigo, as semifinais vai ter casa cheia. Imaginemos o Flamengo e Botafogo e o Fluminense e Vasco, ou o Fla-Flu e Botafogo e Vasco. Vai encher esses jogos, com certeza. Mas o que me chama a atenção é que muita gente critica, mas eu vejo o outro lado, não sei se vocês concordam comigo. Esses jogos fora do Rio. O Vasco vai jogar domingo em Brasília contra o Bangu, o Flamengo já jogou em Manaus, jogou em João Pessoa, vai jogar agora com o time titular em Belém do Pará, no Mangueirão, na semana que vem. Então, o Botafogo também deve jogar em Vitória, o Fluminense também tem proposta para sair. Então, eu vejo isso, pelo menos até a 5ª rodada vai ser usado isso, como uma maneira da força dos clubes cariocas e que pese o futebol carioca hoje não ser aquela primeira força do futebol brasileiro. Para mim é a segunda, é o futebol paulista mais forte. Mas é um detalhe interessante, né? Muita gente critica, mas eu vejo do o outro lado. presidente da federação não autorizava, até bem pouco tempo, né? Não autorizava. E eu acho que os clubes jogando lá, mesmo assim, ainda pagam a taxa Deve pagar. a parcela da E a partir da renda 5ª rodada pra não federação. pode mais. A partir da 5ª rodada, os jogos serão todos dentro do estado do Rio e é obrigatório você colocar o time titular. Ou no final de Que semana. é subjetivo O demais. Vasco e o Flamengo ontem jogaram 2 vezes. Sim. O Flamengo nos Estados Unidos E o Vasco no Uruguai. E o Vasco no Uruguai. O Vasco jogou em Bacaxá e o Flamengo... E isso é uma outra coisa João interessante Pessoa. do Campeonato Estadual do Rio. São os clubes saírem para os estádios menores, como o Vasco ontem. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, antes, lá atrás, décadas de 80, 90, era mais difícil ganhar um campeonato estadual quando a gente tinha que, por exemplo, um time grande ir jogar no Godofredo Cruz, lá em Campos, e no estádio Mas do ontem o Vasco Goitacás. fez isso. Sim, mas era mais comum
Até aqui nos bairros do Rio, jogar em Madureira é muito mais difícil que jogar no Newton Santos, em São Januário, no Maracanã, jogar na Rua Bariri, no Ítalo Del Cima, em Campo Grande, no Eduardo Guilherme, em Friburgo. Então, por isso que, volto a dizer, eu acho que o Tite forçou demais, ao contrário de São Paulo, que jogar lá em Santo André é bem complicado. Jogar em outras cidades, com certeza, o nível é muito mais difícil. Você vê só em cima do que você falou, o Bangu teria que jogar com o Vasco domingo em Moça Bonita, vender o jogo para Brasília. Mas aí ele tem essa opção possibilidade. Dele, opção dele. Naquela época não tinha. Eu fiz jogos nesses lugares todos que você citou e era difícil, mesmo o grande time. Mas é uma chance de faturamento, no caso do Bangu. Claro. Agora, gostou do Payet? Tô gostando, Bocage. Ele 8 quilos mais magro. 8 quilos, mais do que isso. Porque o jogador... Podia servir de exemplo. Exatamente, para muita gente. Ficar paietizado, né? Não comer doce. Aquele pudinzinho. Agora, o comprometimento dele, que foi muito legal, Bocage, não é só ter perdido 8 quilos. Porque os jogadores do Vasco entraram de férias... Uma semana depois, ele foi para Paris, ficou com a família, se divertiu. Uma semana ou 10 dias depois, o Payet já estava treinando novamente. Então, essa vontade, isso a gente fala que é o jogador que veste a camisa, que está com vontade de vencer naquele grupo. O Gabigol fez isso também. Exatamente, isso é legal. Isso eu admiro muito isso no jogador. Essa vontade dele acaba sendo contagiante para os outros jogadores, que é um cara com salário. O Payet não depende do salário do Vasco para sobreviver. O Payet tem a vida financeira, ao que tudo indica, bem resolvida. Então ele está no Vasco da Gama gostando de estar. Acho que ele decepcionou pela expectativa que foi criada. Mas ele decidiu o jogo contra o América, ele deu o passe. Acho pouco demais pela expectativa que foi criada. Acho que esse ano tem tudo para ser o ano dele solidificar, não uma idolatria, que eu acho esse termo muito forte, mas um respeito ainda maior do torcedor vascaíno. E o De La Cruz no Flamengo? Olha, eu acho uma grande contratação. Ele está acima um pouco do Foi peso. Bem, né? Foi bem um pouco tempo que ele jogou, né? Mas Jogou ele é um segundo jogador tempo. que vai dar muita qualidade. Ele é melhor que o Everton Ribeiro? No momento é. Não, no momento... Não, ele é até mais jovem, né? No momento, se você vê o que rendeu o Everton Ribeiro em 23 no Flamengo, o que rendeu o De La Cruz no River em 23, o rendimento dele foi muito melhor. Eu acho que o Flamengo está com um grande jogador, contratou também um grande lateral esquerdo, mas tem um detalhe, hein? Vai ficar 9 jogos sem De La Cruz, sem Arrascaeta, a base da seleção uruguaia, sem Vinha, sem Varela. Então, outros que podem ir para ser o Pulgar do Chile. Então o Flamengo tem que se... E eu acredito que o Flamengo tem um scout muito bom e o Marcos Braz é muito esperto com relação a isso, de montar um elenco com opções para o Tite não sentir tanta ausência desses titulares. Porque fica um time bem enfraquecido, né? Dá para montar um time sem eles? Rossi. Vamos lá. Wesley. Os dois zagueiros, tranquilo. Fábio, e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. E Ayrton Lucas. O Thiago no meio campo, Alan, Gerson e aí? Thiago Maia, se não for pro Inter, é o que tu indica, não vai. Tu bota o Vitor Hugo. De criação. Aí bota o Vitor Hugo, terceiro homem. Joga contra uma linha de 3, aí bota Luiz Araújo, Gabigol e Pedro. Mas o problema... Bruno Henrique. Cebolinha, que tá jogando bem. Quando a gente fala num elenco forte, porque tem peças de reposição... Mas o Flamengo não tem armador. Não tem nenhuma. Mas aí você pode trazer o Tite no jogo que eu comentei, Flamengo e Audax. O Gabigol de armador? Não, ele botou o Luiz Araújo por dentro. O Luiz Araújo, em vez de fazer ao lado, ele veio por dentro no segundo tempo, como ou o Gerson. O Gerson poderia ser o 10. Ou então você adianta o Gerson e bota lá o Thiago Maia, se tiver, o Vitor Hugo. Entendeu? Mas o Bocage, sabe o que é o problema? Não é você ter a peça de reposição. Porque quando a gente imagina um bom elenco, o que é um bom elenco? Aquele time muito legal, muito bacana, com peças de reposição em todas as posições. É para quando você precisa de em um jogo, no máximo 2, 3. Sim, só que o Flamengo vai perder 6. 6, é um outro time. E aí, o entrosamento? E são 9 jogos. Meu. Pois é, e o entrosamento. Então não é somente ter bons jogadores, porque todo mundo entrar ao mesmo tempo é um outro time. E aí, o entrosamento? Acho que isso pode pesar. Do Vanderlei Luxemburgo. Time ganha campeonato, time ganha jogo, elenco ganha título. Pois é. Fluminense contratou Douglas Costa, não é isso?
E aí? Está no futebol norte-americano, a gente não sabe como ele está lá. Eu acho ele um excelente jogador. O Fluminense está contratando aquele time de Marte do saudoso Luciano do Vale. Porque o Renato Augusto, Fábio. jogador experiente. Não, estou falando dos que chegaram agora. Renato sim. Augusto, o Douglas Costa, o Gabriel Pires, que era do Botafogo. Esse é mais jovem, mas é um jogador que não teve sequência. E o Teranje, esse é uma baita contratação. Mas o próprio Teranje não teve uma temporada cheia ano passado. Não. Ficou fora alguns jogos. O Douglas está voltando de um não era país... nem titular, eu acho. Não. Mas... Ficou muito tempo no banco. O Douglas está vindo para o Brasil, voltando para o Brasil, num país que o futebol não é competitivo, né? Mas ele é um jogador útil. Não, eu gosto muito do Terence. Eu acho que é um também bom gosto. jogador. Até não entendi por que ele ficou na reserva do Atlético no ano passado. Ele estava no Pachuca do México. O Pachuca vendeu ele. Então, o Fluminense está se reforçando com muitos jogadores experientes, né? Está com um time... Tem Marcelo ainda, do tem ano passado, Marcelo, Felipe Ganso, Melo. Felipe O Melo. Fluminense entrou no jogo do Mundial de Clube, primeiro jogo do Mundial de Clube, ficou na história do Mundial de Clubes, com 7 jogadores acima de 30 anos. Então, esse estilo de jogo que o Diniz gosta de implantar, com esses jogadores mais experientes e habilidosos, facilita, e aí deixa o resto lá para John Kennedy, Cano e Arias facilita. decidirem, os 3 correrem na frente. Facilita quando dá certo, né? Porque quando dá errado e perde a bola e tem que ser aquele desespero para correr voltar, atrás. não corre. Exatamente. E se o André sair, Você não vai Tá depender. saindo, hein? Tá Pois pro é. Atlético de Madrid. André e Nino. Aquele toque bonito de bola do Fluminense, começa na grande área, vai para lateral direita, lateral esquerda, zagueiro, volante. É lindo quando dá certo. Agora, quando um volante toca errado, o Martinelli tocou errado, você vai depender do Marcelo para apostar corrida com um garoto de 20 anos, esquece. De um Felipe Melo para ganhar na corrida, esquece. A idade, a experiência, ela é muito interessante, mas tem um outro lado também de correr e recuperar. E aí esses caras não aguentam mais. muito bem. Botafogo, Valdir, líder absoluto da Taça Guanabara. Mas olha... Já está com a mão na segue o taça? líder. Não, longe disso. Olha só, se você analisar resultado, 100%. Se analisar performance, não me agrada. Eu vi o jogo com o Madureira, porque eu fui trabalhar no jogo do Flamengo, mas assisti o jogo do Madureira aqui na TV, e no jogo do Bangu eu fui lá ver. Eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi do Botafogo. Claro que do jogo contra o Bangu era um time basicamente de reserva. Depois, quando ele colocou Jefinho, Eduardo, Marçal, o time deu uma melhorada. Mas tem muita coisa para fazer ainda o Thiago Nunes, e o Botafogo precisa de dois Para jogadores refrescar de o torcedor, quem saiu do Botafogo do ano passado? Do ano passado saiu o Perry. Adrielson, o Perry, o Cuesta, o Gabriel Pires, que era reserva. Titular, o Gabriel. Titulares Perdeu eram 3 3. titulares. E Perdeu quem 3. chegou? Chegou o John, que é um bom goleiro, que veio do Santos. Chegou um zagueiro que veio do Goiás, eu vi ele jogando um jogo no Goiás, era o Lucas Alter. Chegou um zagueiro argentino, que estava no futebol paraguaio, chamado Barbosa, Alexander Barbosa. E aí, pro meio, o Botafogo ainda espera a recuperação do Patrick de Paula. O Tiquinho ontem estava no banco, né? Não, o Tiquinho estava no banco, mas Tava nem no banco. entrou porque estava com dores musculares, Ah. entendeu? Então, é um time que está se formando. Eu acho que o Botafogo tem que se preparar para 2 objetivos. Chegar nas semifinais do campeonato, que tem obrigação, que fizeram um campeonato para os 4 grandes, até o presidente da federação disse para mim isso no jogo do sábado. Pô, esse campeonato os grandes tem que entrar, o Botafogo não pode ficar de fora. Concordo com ele. E para pré-Libertadores, 21 de fevereiro. Porque a vida do Botafogo, para E mim... também no Brasileirão, se abrir 13 pontos, não deixar encostar. Pelo amor de Deus, nem fale mais isso. Olha só, o ano do Botafogo começa em fevereiro. Se o Botafogo for eliminado, se o Botafogo não chegar na fase de grupo, amigo, o Botafogo vai ter um ano muito turbulento. O Bocage, você citou um nome agora que para mim é uma das grandes decepções. Quando o Botafogo contratou o Patrick de Paula... Cadê? Ele está se recuperando de uma mas cirurgia, peraí, ficou um ano. Não, mas ele está se recuperando mal demais. Mas ele eu fiquei assustado. Dele é igual do Bruno Henrique. Não, mas peraí, o Bruno Henrique não engordou nem 1 quilo. Mas O Patrick de Paula, hoje você olha, com todo respeito, mas eu tô falando do atleta. Um atleta não pode se apresentar do jeito que ele se apresentou. Isso É bom. impressionante. Eu precisei
foto várias vezes. De negócio para de peso você acreditar- entende bem. De peso eu entendo bem. Eu precisei ver a foto, Boccaccio, várias vezes. Falei, cara, é inadmissível. Ele é novo, ele depende do corpo dele para ter uma performance interessante e parece que ele não tá mais aí. Parece um aposentado que vai jogar uma peladinha quando der, depois do churrasco. A situação do Botafogo... Foi a contratação mais alta A do Botafogo. segunda mais alta. O Botafogo contratou um Não, jogador da história muito é a importante. mais alta, É a né? mais alta. Agora tem o Savarino, que foi mais caro que Ah, ele. sim. O Savarino é uma esperança, mas não é só o Savarino. O Botafogo precisa, na minha opinião, uns 4 jogadores, pelo menos uns 2 de impacto, para a torcida voltar ao estádio e voltar a acreditar. Porque depois da decepção nas 8 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Botafogo está muito... muito temeroso o que pode acontecer, ressabiado em 2024. Muito bem. Aconteceu agora, nesse mês de janeiro, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro acertou com uma empresa que é indicada até pelo John Textor, que é o dono do Botafogo, né, da SAF, para fazer relatórios de arbitragem. O que vocês acham disso? Olha, eu acho que... Uma bobagem. empresa francesa, né? Acho que isso aí... E, enfim, Eu vai li uma cuidar da situação, arbitragem do porque Rio o de Palmeiras Janeiro. foi beneficiado. Meu amigo, não vai tirar o título do Palmeiras e dar para o Botafogo. Então, eu acho que o que tem que melhorar... Isso quem disse foi o John Textor. Claro. Isso não vai adiantar nada. O que tem que melhorar, sim, é padronizar o VAR, que é mais importante do que você ficar discutindo esse tema, que é um tema que, os erros aconteceram a favor de todos e contra todos. Não foi uma coisa única. Sem querer levantar suspeita aqui, mas... Só que estou aprofundando a informação, né? Além dos relatórios, essa empresa poderá utilizar uma versão mais moderna de um software para a marcação de impedimento do árbitro de vídeo. O clube que quiser pode acionar e aí vai ter que um custo extra além do VAR. Eu acho que para o Campeonato Carioca não rola. Não, o VAR só nem nas tem, semifinais. Não, mas além do VAR, você pode ter esse software um também. custo, né? Aí eu já acho desigual, porque o clube que tem grana para contratar o software vai ter um benefício que o outro clube não tem. Então, dentro Não é do um esporte, benefício, né? Vai ter uma ferramenta um a mais. recurso, sim, mas se a gente fala em igualdade no esporte, eu acho que tem que ter todo... Ou bota... quem que vai custear isso? É a CBF? Legal, para todos os jogos. Não pode um você vê clube que a que tem arbitragem é grana muito tem, ruim. eu quero ver aqui se foi ou não. E o outro clube que não tem grana não ter esse mesmo recurso. Eu acho que Mas fica nessa primeira desigual. fase do campeonato, por exemplo, não tem. O E já Volta houve Redonda jogos foi aí... prejudicado visivelmente no jogo contra o Ontem, Fluminense. na Teve transmissão da Nacional, no jogo do Flamengo com Nova Iguaçu, eu falei, é impressionante como o hábito do jogador brasileiro muda quando não tem VAR. A quantidade de tapa no rosto, de empurrão, de chegada Mas mais aquele dura, lance era pênalti a favor do inacreditável. Flamengo. Se o VAR tivesse apitando, desnecessário. Mas o zagueiro do Nova Iguaçu, sem bola, empurrou Pois o jogador o do Thiaguinho do Foi, pois Flamengo. Flamengo. Sem necessidade. Mas se o O VAR marcaria. Thiaguinho, né? Foi o Thiaguinho. O Thiaguinho. O Thiaguinho que fez um golaço, aliás, é bom Foi jogador. logo depois do gol. Logo depois do gol. Ele foi expulso, assim, tem que ser... Por quê? Porque durante o jogo inteiro, jogadores dos dois lados era mão no rosto, era empurrão, coisa que com o VAR inibe muito, mas Em infelizmente... tese, né? Porque o jogador às vezes parece que esquece e ainda mas a fica depois quantidade- dizendo que não fez nada. Mas a quantidade é menor. Se ontem houve 50 vezes, exagero, obviamente, 30 vezes esse tipo de lance, com o VAR, esse lance ia O acontecer jogo 5 Volta vezes. Redonda e Fluminense. 5 minutos de jogo. Um gol legítimo do Volta Redonda. Se o VAR estivesse nesse jogo, validaria o gol. O Bandeira errou. Não vou dizer que ele teve má intenção, mas é por incapacidade, ruindade, errou. E o Volta Redonda acabou sendo prejudicado. E só para, rapidinho, Boccaccio, essa coisa de observar essa empresa, de saber sobre a lisura, qualquer possibilidade de transparência aumentada, eu acho interessante. Sem querer levantar suspeita à arbitragem, casa de aposta, nada disso. Mas qualquer situação em que você consiga mostrar transparência para o seu consumidor, no caso o torcedor, eu acho bem legal. Bom, dos times que já jogaram, quem pode furar a posição de um dos 4 grandes na semifinal? Porque os times que já jogaram, que não são os 4 grandes, estão com seus elencos completos. Eu gostei de 2 times que eu vi até agora. Eu não comentei, mas assisti. Dos que eu comentei, o Audax é muito fraco. O Nova Iguaçu jogou para se defender. Se o amigo tivesse completo, quem passava fura? o rodo. Eu gostei da Portuguesa,
que deu um sufoco ontem no Fluminense. Gostei da Portuguesa. A Portuguesa manteve aquela base que quase que a TV Brasil transmitiu, quase foi para ser. E o Volta Redonda, mas o problema é que entre eles se complicam. O Volta Redonda fez um grande jogo contra o Fluminense, empatou de 1-1 e ontem perdeu de virada para o Boa Vista dentro de casa. Então, você falou de dois times que foram contra o Fluminense, tanto o Volta Redonda quanto a Portuguesa. O Fluminense está com um time bem mas prejudicado. Mas eu assisti Portuguesa e Bangu na redação, o jogo foi à tarde. Eu gostei da Portuguesa. A Portuguesa e o Volta Redonda, até o momento, são 2 rodadas. Você me pediu em cima dessas 2 rodadas. Eu acho que dificilmente esse ano vai dar uma zebra. Vão entrar os 4, porque o Botafogo o ano passado é que bobeou. Ela está com 6 pontos, vai entrar os 4. Flamengo com o time titular, o Vasco com o time titular, o Fluminense também dá os 4. O único time, eu concordo com o Valdir, que apresentou um pouquinho de futebol de interessante foi a Portuguesa, porque que é um time que já vem lá da Série D, que quase conseguiu o acesso, tem o Romarinho, que é bom jogador, mas mesmo assim eu acho que o nível dos times de menor investimento ainda é muito pequeno. A gente vai continuar acompanhando por aqui, qualquer grande notícia a gente repercute. Valdir, obrigado. Rodrigo Campos, obrigado mais uma vez. Agradeço a vocês que nos acompanham aqui no podcast No Mundo da Bola. Aciona o sininho, deixe seu comentário, compartilhe, curta, se inscreva no canal. A gente gosta muito de falar com vocês. Forte abraço.